Fala galera, antes de começar o nosso episódio, quero te apresentar o nosso patrocinador. Esse episódio está sendo patrocinado pela Conta Fixa Assessoria Contábil. A Conta Fixa está há anos no mercado, ajudando empresários como você a melhorar a gestão das empresas com a sua contabilidade consultiva. Então, se você precisa de um braço direito, um contador que vai te apoiar a crescer e uma contabilidade, inclusive, que pode ajudar na terceirização do seu financeiro, você precisa conhecer a Conta Fixa, que é o nosso patrocinador. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui no nosso podcast a gente traz empresários e líderes com um propósito que vão influenciar a sua vida profissionalmente, mas principalmente espiritualmente. E o convidado de hoje ele é muito especial, mas primeiro eu quero apresentar o entrevistador, que é um Akiyama, mas não o Akiyama que a gente está acostumado, o Akiyama pai hoje. O Ismael Akiyama, ele é CEO e fundador do Akiyama Group. Ele é natural de Curitiba, 44 anos, casado com a Thaís Akiyama e pai de 4 filhos. Ele é membro do C12 Group Brasil e do GKPN, empreendedor Endeavor desde 2012 e vai estar ajudando hoje no episódio a entrevistar o nosso convidado. Ismael, obrigado por estar aí com a gente hoje. Que agradeço. Hoje é a versão Akiyama cabelo branco, né? E hoje com esse convidado especial aí, Almada, muito obrigado por estar conosco aqui, né? Você é uma pessoa inspiradora aí que eu tenho aprendido a acompanhar e me inspirar muito essa tua trajetória de fé e trabalho. E muito bom tê-lo conosco aí hoje, um dia frio, final de semana frio aqui em Curitiba. Típico de Curitiba. Para mim, a alegria é grande estar aqui com vocês. É isso aí. E apresentar agora o nosso convidado, né? O Marco Aurélio Almada Abreu. Ele é técnico em contabilidade, graduado em administração de empresas. Possui MBA executivo em finanças pelo IBMEC, pós-graduação Lato Sensu em gestão estratégica pela Fundação Dom Cabral, imersões em gestão estratégica de custos pela Universidade Batista de Oklahoma, monitoramento e avaliação de projetos pela Sociedade Alemã, Cooperação Internacional, vou me arriscar, Almada, eu vou me arriscar. Deutsche Gesellschaft International, não vai dar. GTZ, né? GTZ, na Alemanha, e atualmente é diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, composto pela Confederação Banco Cooperativo e pela seguradora e demais entidades que formam o terceiro grau do Sicoob. Preside ainda a CIBP, Confederação Internacional dos Bancos Populares, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Marco Aurélio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito bacana estar aqui. Show de bola. Para começar, Marco, normalmente a gente quer convidar um pouco da história do nosso convidado, conhecer um pouco mais da história do nosso convidado, né? Jornada de fé, jornada profissional. Conta um pouquinho pra gente aí como é que começou a tua jornada de fé, como é que você chegou como presidente do Sicoob, e a gente vai trocando uma ideia. Legal. Eu nasci num lar cristão, e um lar cristão assim, bem interessante, porque todos os nossos ancestrais conhecidos de parte de pai, de parte de mãe, são evangélicos. Então, na década de 60, nós não tínhamos tantos evangélicos no Brasil como temos hoje. Mas a minha família já vinha de muito antes, né? Talvez antes do século XX já como sendo toda evangélica, né? Eu fui, então, educado na minha primeira infância com a Escritura Sagrada. E aos 9 anos de idade eu decidi, né, seguir o Senhor Jesus. Aos 10 anos fui batizado e nunca me afastei do caminho do Senhor de lá para cá. Bom, a minha história profissional ela é bastante curiosa, né? Vocês devem ter notado, eu coloquei no meu currículo sempre técnico em contabilidade. Normalmente as pessoas colocam no currículo delas a formação superior. Por que eu coloquei técnico? Porque para a minha experiência foi uma virada super importante. Eu comentava ontem, eu tive uma infância muito feliz, de 0 aos 10 anos, um lar cristão, família afetuosa, muita oportunidade de interação com amigos, morava num bairro super bacana, brincava na rua, né? Do outro lado da rua tinha um pastor presbiteriano, reverendo Obedes, uma família... Que cidade que era? Belo Horizonte. Uma família, assim, muito bacana, um testemunho cristão maravilhoso, né? Como eu era batista, a gente brincava que eles eram os primos, né? Mas, enfim, tinha muita fraternidade entre nós. A partir dos 10 anos, eu me deparei com um problema que eu comecei a ter dificuldade para ser alfabetizado e para ter tração escolar.
eu tinha um problema de dislexia. Só que naquela época isso não estava bem entendido pelos profissionais da educação, né? O Piaget, que é o cara que descreveu isso, estava estudando isso lá na França. E o conteúdo dele não tinha chegado no Brasil. Então, o problema é que eu fui carimbado como uma pessoa de altíssima dificuldade cognitiva e que talvez não conseguisse ter desempenho escolar e, quem sabe, não conseguisse ter uma profissão com base em conteúdo técnico. Isso acabou desencadeando um problema importante na minha vida, que foi um tensionamento do meu relacionamento com meu pai. Meu pai começou na linha, né, do pai, assim, vamos pôr no psicólogo, esse psicólogo não deu certo, põe no outro, não deu certo, põe no outro, e aí quando nada dava certo, vamos para correia, vamos para castigo, vamos para, né, vamos ver se na pressão a coisa resolve. Foi tensionando muito o meu relacionamento com meu pai. A atração escolar, ela não vinha, né? Meu pai, que era um executivo de muito sucesso, na época diretor da Vale do Rio Doce, resolveu fundar um supermercado, talvez para me ensinar a ser comerciante, porque conta de mais e menos eu fazia, né? Aí quem sabe ali ele pode ter um desenvolvimento profissional sem uma formação técnica mais específica. Então, eu entendo que o período da minha vida de 10 a 16 anos é marcado por um processo de muito sofrimento, eu diria até de muita humilhação, um processo em que a autoestima ela ficou deficitária, e eu precisava, então, superar isso. E já que os serviços profissionais que estavam sendo colocados à minha disposição não estavam funcionando, a gente foi para onde todo cristão vai, né? Foi para o joelho dobrado, para a oração, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor socorro. Né? Nós temos alguns textos bíblicos que nos encorajam a buscar sabedoria, né? E foi no joelho que esse problema foi revertido. Então, a partir dos 16 anos, eu comecei a trabalhar em banco. Um dia dos mais felizes da minha vida, porque lá no supermercado, para mim, estava complicado. Meu pai muito austero, muito bravo, com muito pouca paciência comigo. Então, conseguir um trabalho de office boy num banco era algo libertador. E que ano que era isso? Só pra gente se... Eu comecei a trabalhar em banco ali em 1981. 81, 82 ali foram os meus primeiros passos como office boy. Só um parênteses, né, para muita gente que não sabe o que é office boy, né? É o menor que, graças a Deus, não existia menor aprendiz. E aí o menor podia fazer tudo. Hoje o menor aprendiz não pode fazer serviço de rua. Não pode. Não dá para fazer, né? Porque a legislação impede. Na minha época não tinha nada disso. Então podia ir no levar banco, sacar dinheiro, levar malote. O boy era um ser livre. Entendeu? Era assim, era o cara que todo mundo pedia tudo. Todas as pessoas da empresa eram o chefe do boy. Então, se a pessoa queria cigarro, era o boy que comprava o cigarro. Se queria comprar um pãozinho, era o boy que comprava o pãozinho. Se tinha carnê para pagar na rua, pedia pro boy pagar o carnê. Então, toda hora o boy estava andando por aí, né? Era mais articulado dentro da... E aquilo ali para mim foi muito libertador, né? Eu comecei a trabalhar como boy, eu estava na 8ª série. Então, assim, eu tenho uma característica que de 15 anos para frente eu trabalhei o dia inteiro e estudei à noite. Eu havia estudado nas melhores escolas de Belo Horizonte, escolas privadas de classe média alta. Só que à medida que eu não fui tendo desempenho escolar, meu pai falou assim, não vale a pena ficar pagando isso para esse menino, me mandou para a escola pública. Então eu saí de uma escola muito conceituada para a escola pública e fui tão feliz na escola pública. Para mim, a experiência da escola pública ela foi simplesmente extraordinária. E meu sonho, quando era ser boy, era ser gerente de agência. E para ser gerente de agência, a formação que poderia abrir a porta do meu desenvolvimento era a formação de técnico em contabilidade. Naquela época, o técnico em contabilidade podia ter o CRC.
E o técnico de contabilidade, ele ficava preparado para fazer uma provinha que para gerente de banco era importante, que é para obter o registro de gerente autônomo. Isso era importante porque para a gente ganhar comissão, sobretudo de investimentos, você precisava ter essa carteirinha, sabe? Então, quando eu concluí a 8ª série e fui admitido no curso técnico de contabilidade, para mim foi um motivo de muita alegria. E foi no curso de contabilidade que eu vi a minha tração escolar crescer. Eu comecei a entender de contabilidade. Daí a pouco meus colegas tiravam dúvida comigo. Você não sabe a alegria que é aquela pessoa com 12 matérias, vinha um boletim, 10 notas vermelhas e 2 azuis. Educação física e educação religiosa. O resto tudo vermelho. De repente, você está na sala de aula e seus colegas te procuram para tirar a dúvida. Então, para mim, foi o curso técnico de contabilidade foi uma grande resposta de oração para mim. Foi um momento bacana da minha trajetória. Que legal, né? E quando o Amado conta essa história, a gente percebe muito nas empresas também, na questão da liderança, de botar as pessoas certas, às vezes no lugar errado, né? Então não é que era ruim, não, estava sendo exigido por uma função errada, uma habilidade errada, e quando você se achou, olha o que potencializou dali para frente, né? Na verdade, você sabe que eu tenho um conflito muito grande com essa coisa. Se o melhor caminho para uma pessoa é seguir aquilo que ela acha que tem vocação. Como vocês viram, a minha história, ela passa por um processo em que eu fui humilhado, né? E quando você está numa situação de humilhação, você está disposto a fazer qualquer coisa que pode te tirar daquela situação. Então, a questão da vocação, ela ganha volume depois que a sua família superou determinadas situações ou você superou determinadas situações. E no meu caso, eu estava disposto a fazer qualquer coisa que me tirasse daquela situação. Então, eu nunca perguntei o que eu gostaria de fazer na vida. Eu sempre entrei na porta que se abriu para mim. E olha que interessante. Agora, recentemente, o Cicobi entrou muito forte na questão da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa. E como é do meu costume, quando chega uma novidade, eu procuro 1 ou 2 livros sobre o tema para poder me instruir. E perguntei ao nosso diretor de tecnologia, né, o Vilaça, acho que o Ismael conheceu, Vilaça, me indica 2 livros de inteligência artificial. Ele me indicou um, Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee, que é um chinês que passou por grandes empresas do Vale de São Francisco. E o Kai-Fu Lee, ele falou o seguinte: a China vai passar os Estados Unidos. E vai passar porque lá nos Estados Unidos os jovens estão querendo estudar só o que eles têm vocação. E eles só têm vocação de fazer coisa bacana. As coisas difíceis e desafiadoras, mas que propulsionam o desenvolvimento, não estão atraindo tanta mão de obra como elas precisam. E na China, o chinês é condicionado a fazer o que tem de ser feito. Então, o processo da China colocar a vocação em segundo plano, no fio do tempo, vai colocar a China na frente dos Estados Unidos. Esse raciocínio do Kai-Fu Lee fez um baita sentido para mim. Porque tem a ver com a minha experiência. A minha experiência, eu nunca perguntei o que eu tenho vocação. Eu falei assim, qual a porta que abriu? Deixa eu entrar aqui para ver se tem alguma coisa do Senhor atrás dessa porta aqui para mim. Uma coisa que eu acho bem interessante, né? Você falando, Amada, eu também, minha história de infância, também tinha TDAH, né? Tenho ainda um pouco, talvez até um pouco de dislexia também. E eu também tinha muita dificuldade. Eu estudei minha vida inteira, filho de pastor, estava em colégio público, né? Mas eu tinha dificuldade de prestar atenção, não conseguia aprender na sala de aula. E aí, meu pai também era bastante enérgico, eu tinha que dar meus pulos em casa, né? Então eu ficava em casa tentando desenvolver métodos para ir bem na prova. Né? Eu precisava ter o boletim azul lá, e aí estava tudo certo. Então eu não conseguia aprender.
Mas você vê que eu tive recentemente agora até com o Paulo Oliveira lá em Israel, tivemos visitando algumas universidades, e uma das coisas que eles têm uma palavra lá que chama chutzpah, que eles usam, que eles se orgulham dessa palavra, os judeus, que ele tem um pouco a ver assim com a coragem de você não ter vergonha de nenhuma situação e fazer qualquer pergunta e enfrentar conversas difíceis, né? E de certa forma a gente vê situações difíceis na nossa vida e que normalmente nessas condições mais desafiadoras que ali surgem as inovações, né? Surgem coisas novas, né? E a gente vê também na história da Bíblia, né? Em diversos momentos difíceis ali, quando a gente coloca diante de Deus, Deus traz a estratégia, né? Quando a gente fala de ser único, não é único num padrão, né? De um formato onde diz tudo é perfeito, tudo é desta forma, né? O único é com as condições, com o formato, com a realidade que a gente está. Mesmo assim, quando a gente coloca diante de Deus, Deus mostra caminhos para construirmos e para superar aqueles desafios e fazer daquelas talvez maiores dificuldades, né? Talvez no teu caso, das situações de desafios que você realmente falou, quero sair disso, e abraçou isso de tal forma, né? Com fé em Deus, Deus confirmando a identidade, né? Que normalmente às vezes a gente é confrontado, a identidade, poxa, eu não sirvo para isso, eu não sou bom naquilo. Eu passei uma situação também que eu vivi 3 anos no Japão. Eu fui para o Japão em 91, de 91 a 94. Cheguei lá e me perguntavam se eu já tinha andado de carro, se eu conhecia geladeira, né? Não tinha internet. O japonês achava que era tudo mato aqui, né? Índio pelado, perguntava se eu andava pelado na rua, essas coisas assim. E com bastante preconceito. Também passei por uma situação assim bastante desafiadora. E nessas situações parece que é onde também aflora, e quando a gente busca assim, né, essa questão de a nossa ali, a identidade é confrontada, e no momento quando a gente tem a nossa identidade confrontada, quando a gente coloca isso diante de Deus, né, Deus é esse caminho, né, de reforçar a nossa identidade e buscar diante desses desafios se tornar algo diferente, e ali ele faz os milagres acontecerem. Né? É uma coisa que me encanta na caminhada cristã e na forma com que Deus opera, é que o Espírito Santo tem uma capacidade de reciclar crise e sofrimento em bênção. Nessa fase, né, de 10 a 16 anos, eu estava afetado na minha autoestima. E quando eu chegava no contexto da igreja, eu me sentia sem talento. Não tinha talento musical. E eu ainda tinha um problema que eu tinha só 50% da audição. Foi aos 11 anos que eu fiz uma cirurgia que corrigiu minha audição. Então eu era sem talento, para cantar era um desastre, não tocava nenhum instrumento, tá certo? Aí eu chegava lá, para eu poder servir, eu tinha de servir sempre na logística, sempre no trabalho pesado. E quando tinha qualquer coisa que te dava visibilidade, por exemplo, dirigir um culto, dar uma palavra lá na frente, etc., era sempre algum talentoso. E sobrava para mim o serviço pesado, que eu fazia com alegria, servindo ao Senhor, grato a Deus por estar ali. Mas aí chegou um dia que o pastor da nossa igreja falou o seguinte: nós vamos abrir um ponto de pregação na esquina de Belo Horizonte, mais movimentada, com 300 mil pessoas passam lá por dia. Então eu quero que os jovens vão para lá para pregar. E nós vamos montar lá uma estrutura, vamos cantar lá louvores. Na hora que juntar um povo, alguém sobe no banquinho e anuncia Jesus. Todos os talentosos sumiram, desapareceram. Até que o pessoal do louvor, não, mas os pregadores falaram lá na rua: que mico é esse? Aquele tanto de gente. Aí chegaram para mim, assim: você vai ser o pregador da rua. Eu falei: você vai pregar. Por quê? Estava todo mundo com medo. Todo mundo com receio. Só que para mim era oportunidade de ouro de eu estar diretamente no ministério, não apenas carregando o tremendão. O tremendão era a caixa de som e o amplificador da época, né? Que era junto, né?
E aí eu lembro de eu subir lá no banquinho com os meus joelhos batendo um no outro. De nervoso, né? Da situação. E foi ali que eu aprendi a ser um orador. Quando eu me tornei líder de coisa grande, comunicar as ideias de maneira estruturada, comunicar as ideias de maneira clara, comunicar as ideias de maneira atraente, é importante para um líder. Total. E eu comecei a desenvolver isso numa adversidade, lá na praça, com milhares de pessoas passando para lá e para cá, e eu falando às vezes, quando estava cantando, a rodinha estava grande, eu começava a falar, a rodinha ia esvaziando. Né? Mas o senhor estava cuidando, forjando algo que lá na frente ia ser muito importante para mim. Muito bacana. Muito bom. Tudo acontece por um motivo, né? Deus permite para ir preparando para coisas muito maiores. Mas, Amado, conta pra gente, aí teve esse processo, né, que você comentou, da tua infância, teu relacionamento com Deus nessa época. Como é que foi indo a tua trajetória? Você foi galgando, posições? Eu cheguei lá como office boy. O banco era um banco público chamado Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Eu era o office boy. Só que papai já tinha me ensinado algumas coisas. E uma das coisas que o papai tinha me ensinado é que o servo de Deus deve fazer tudo com excelência. Até fazendo aqui uma digressão, parênteses, eu levei minha mãe para Brasília há alguns anos e peguei o imóvel que eu tinha lá e desdobrei em 2 apartamentos, né? O apartamento de baixo para minha mãe e o de cima para minha filha casada. E minha mãe passou a conviver no mesmo imóvel com a minha filha casada. E um dia eu chego lá em casa, minha mãe falou assim: eu estou muito preocupada com a sua filha, porque ela não está dando um bom testemunho cristão. Falei assim: o que está acontecendo, mãe? O carro dela está sujo. Ela não lava o carro. Os vizinhos nossos ficam achando que a gente é gente desmazelada. O cristão deve fazer tudo com excelência. Amém. E ela está dando a noção que ela faz as coisas de qualquer jeito. Falei: mãe, mas jovem, da geração dela, uma pessoa de 24 anos, a última coisa que ele está pensando é no carro limpo. Falou: mas o testemunho cristão passa pelo carro limpo. Aí eu chamei ela, é uma filha extraordinariamente dócil, né, aconselhável. Falei com ela: está incomodando muito a sua mãe, seu carro está sujo, a sua avó, porque ela está falando que você não está passando para a vizinhança uma ideia de excelência. Aí, todas as vezes que eu voltei lá depois disso, o carro dela está brilhando, impecável. Então, assim, esse compromisso com a excelência foi fazendo um processo interessante comigo. Eu sou da fase pré-online, o Ismael é da área de tecnologia, né? Então, na época que eu comecei a trabalhar, o banco ainda não estava totalmente informatizado, estava começando a informatização da retaguarda. Então, uma agência que, depois da informatização, tinha 12 pessoas, na minha época tinha 52 pessoas. Tudo era feito à mão, com máquina de escrever, com máquina de tal. E todo mundo fumava. Eram 4 boys, o único que sabia a marca que cada pessoa fumava era eu. Quando a pessoa pedia o cigarro, vinha o da marca que ela gostava. Os outros boys falavam o seguinte: eu só vou na padaria da esquina, a sua marca não tem lá. Eu lembro que nós tínhamos um colega que ele não tinha chefia nenhuma, mas fumava Benson e Reds. Eu tinha de dar 4 quarteirões, mas quando ele me pedia, eu era o único boy que trazia o Benson e Reds, porque eu tinha de fazer com excelência. Com excelência. E aí nós tivemos lá aqueles processos de formação de equipe. O banco mandou uma psicóloga lá para fazer aquelas dinâmicas. Você coloca o papelzinho atrás, seus colegas escrevem o que acham de você, você escreve o que acha dos colegas, para ter os feedbacks e tal. Aquele negócio todo. E num determinado momento desse treinamento, a psicóloga nos deu um formulário de planejamento de carreira e a gente tinha de escrever aonde que a gente ia chegar. Nessa época, meu pai era presidente de uma subsidiária da Vale do Rio Doce. Então, a função dele era CEO. E eu sou filho dele.
a minha aspiração era algo parecido. Então, eu comecei lá, eu sou boy, daqui tantos anos eu sou escriturário, daqui tantos anos eu sou auxiliar de seção, daqui tantos anos eu sou chefe de seção, daqui tantos anos eu sou subgerente, daqui tantos anos eu sou gerente, daqui tantos anos eu sou superintendente, depois eu vou ser diretor, depois diretor vice-presidente, depois presidente do banco. Só que nenhum dos 52 preencheu seu planejamento até presidente. Eu fui o único. E na hora de fazer a dinâmica de cada um falar do seu planejamento, que eu falei meu planejamento, quando que eu pretendia ser presidente, eu virei piada. Porque o pessoal começou assim: ô presidente, busca um cigarro ali para mim. Ô presidente, pega um pão com manteiga ali na cozinha para mim. Porque eu era o boy. Presidente, pega um cafezinho ali para mim. Tá certo? E depois vários deles chegaram para mim, quando eu era presidente de verdade, falou: e não é que você virou presidente? Planejou? Não, ali o planejamento era mais uma dinâmica de grupo. Né? Eu vejo muito mais o senhor abrindo portas do que qualquer gesto intencional meu. Eu tive estratégia profissional, eu não nego, tive. Para chegar aonde eu cheguei, a estratégia é sempre importante. Mas eu vejo também o mover de Deus na minha vida de uma forma muito, muito clara. Uhum. Porque depois que você tem os boletins que eu tive, você só vira CEO se Deus operar mesmo. E essa trajetória, né, Almada, de carreira, né? Hoje se fala muito, né? E a gente acredita muito mesmo que o quanto Deus tem mobilizado, né, o empresário, os líderes, entendendo que igreja não é dentro de quatro paredes. Não é. Igreja é onde nós estamos, né? E nós somos chamados pelo ID de anunciar o evangelho aonde estivermos, e nós não podemos, né, separar a visão ministerial dentro de uma igreja, uma instituição igreja, e isso dentro da nossa família e dentro do nosso trabalho, né? Então, no nosso trabalho nós temos essa acima de tudo, primeiro levar o nosso testemunho, né? Muito bacana esse exemplo da tua mãe sobre realmente lidar com excelência, né? De fato, o nosso testemunho é aquilo que fala mais alto, né? A gente fica chegando quer colocar tantas regras, né? E esquece do principal, que é o nosso testemunho. Mas existe um desafio, né? Cada dia maior, o empresário, a liderança é chamada hoje, dentro de um mundo desafiador, que nós somos chamados a não nos posicionarmos, a não ter uma visão clara de fé. E como que você vê, dentro dessa tua trajetória profissional, os teus desafios em relação onde tua fé eventualmente foi desafiada, que você teve uma visão de, poxa, talvez dentro do ambiente meu de trabalho aqui é uma coisa, a igreja é outra, aqui talvez eu não possa misturar tanto. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu nasci numa família batista. E aqui no Brasil nós temos os batistas gerais. Batistas gerais são irmãos que desenvolvem a sua teologia colocando em relevo a responsabilidade do homem e a liberdade de arbítrio. Os batistas particulares, que não são tão frequentes aqui, têm como marca da sua teologia a soberania de Deus. E quanto maior a soberania de Deus, menor é o arbítrio do homem. Quanto maior é o arbítrio do homem, menor é a soberania de Deus. Parece que essa conta não fecha. E eu vivi muitos anos nesse contexto, né, com essa cosmovisão, e depois fui parar numa igreja presbiteriana em que o contexto da soberania de Deus era um contexto mais marcante naquela teologia. Isso me deu contato com a teologia reformada, e era a teologia reformada que a gente tem muito bem explicado e sustentado na Escritura a ideia do sacerdócio universal do crente. Aquela teoria dos papéis de Moreno, ou a teoria da liderança situacional, aquela ideia que você pode ser uma pessoa num ambiente e outra no outro, você pode ter destaque em um e ser irrelevante no outro, etc. Essas ideias, elas não são acolhidas
na teologia reformada. Então, o que é o sacerdócio universal do crente? É aquela pessoa que não se desveste daquilo que crê, ela não se desveste da sua cosmovisão, ela não se desveste dos seus valores, dos seus princípios, quando ela entra no ambiente de trabalho ou em qualquer outra circunstância. Independente do lugar que ela estiver. Então ela carrega a fé dela aonde ela vai. E a fé é um processo que é contagiante. No mesmo contexto, no mesmo esquadro teológico, nós temos uma outra visão teológica, né? O próprio Calvino, né? Que para algumas pessoas é quase um palavrão sobre o nome dele, né? Mas ele vai tratar da importância da pluralidade, porque naquele período ali atrás, onde a teologia estava avançando e você tinha uma tensão entre países católicos e países protestantes, nos países católicos a perseguição era pesada do protestante. Só que no país protestante a perseguição do católico também era pesada. Era um processo meio de pau que bate em Chico, bate em Francisco. E Calvino começou a falar: nós precisamos conviver na diferença. Nós temos de conviver na diferença e entender que a sociedade ela é plural. Então, olha que coisa interessante. Hoje a gente está vivendo nesse mundo da diversidade, só que é uma diversidade quase sem pluralidade. Se você não achar que determinadas coisas são certas, mesmo elas sendo contrárias à Escritura, você é um cara anacrônico. Você está no tempo errado, você está na era errada. Então essa conversa da diversidade hoje, na verdade, é um grande processo de pasteurização de pensamento. Você não pode pensar diferente. Dentro daquele esquadro da teologia reformada, os diferentes convivem no espaço público, sem precisar, Ismael, se esvaziar das diferenças. Caminhar por convicção e não por conveniência. Né? Por convicção, não por conveniência. Eu tenho algumas experiências lá no CCS que são curiosíssimas nessa área. Nós estamos vivendo essa questão da diversidade. O CCS é uma comunidade de 5 mil seres humanos. Nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, com uma nota altíssima, né? E esse processo da GPTW faz um questionário muito robusto, e eu sei que hoje cerca de 15% da comunidade do CCS se define sexualmente em alguma situação não convencional, vamos dizer assim. E é um número bastante expressivo. Na bibliografia de governança corporativa, uma série de indicativos que, se a empresa não der para quem pensa esse tipo de coisa, e outras questões também relacionadas à inclusão, problemas étnicos, raciais, PCDs, etc. Se você não der espaço para esse pessoal, etc., você não tem uma governança contemporânea. Mas é quase como você sendo obrigado a interpretar o seu mundo com óculos deles. O que eu defendo é conviver com eles como Jesus conviveria, com amor, com generosidade, com amizade, com tudo, mas deixando com que eles sejam como são e sendo como somos, e deixando para o Espírito Santo conciliar o mundo deles com o nosso. Essa é a proposta. E um dia eu estou lá fazendo uma viagem profissional e um profissional do Bancob chegou para mim e falou assim: eu queria te agradecer muito, presidente. Falei, por quê? Ele falou assim: eu sou um católico radical. Tomei algumas decisões na minha vida do tipo: a minha esposa tem ventre livre. Eu tenho 28 anos, já tenho 4 filhos e vou ter quantos Deus quiser. E eu tenho determinados posicionamentos na minha vida que sempre foram objetos de preconceito. O CCS não é o meu primeiro emprego, mas o primeiro emprego que eu tive, que ninguém nunca fez nenhuma piadinha comigo. O primeiro emprego que eu tive, que eu fui aceito, foi aqui. Sabe por quê? Porque você não esconde a sua fé. Você permite que eu seja como eu sou. Veja que ele está no espectro contrário à da tendência da cultura.
No entanto, Muito forte a forma com que a gente lida com a cosmovisão permite que ele se sinta acolhido, abrigado, assim como aquele colega nosso que teve uma outra opção mais contemporânea, vamos dizer assim. Eu gosto de citar o exemplo de Jesus com experiência com a mulher no poço da Samaritana. Se a gente olhar nesse aspecto, né, de diversidade, de inclusão, pensa Jesus ali naquele contexto, né, onde os hebreus, os judeus gostariam de matar os samaritanos, matavam, né, brigavam entre si. Aí o homem não falava com a mulher, ainda mais ela considerada, com vários maridos, considerado, né, quase uma prostituta. E existia um contexto, acho que dos mais radicais possíveis para o contexto, e Jesus vem e quebra todo esse paradigma, né? Então, justamente, né, hoje a gente vê um universo com uma bandeira de diversidade pregando a não diversidade. Né? É curioso. Pregando não a diversidade. Ali tem uma questão curiosa, né? Eu já cheguei à conclusão que todo processo ideológico ele é meio circular. O que a ideologia combate em um determinado momento é o que ela se torna. Alguém lá atrás começou a propor uma diversidade mesmo. Mas chegou um momento que, para você ser carimbado como uma pessoa que aceita a diversidade, você tem de pensar igual todo mundo. Portanto, não ser diverso. O processo do oprimido é virar o tirano. A diversidade está diluída, está pasteurizada. Né? Ou seja, para você ser diverso, você não pode ser diverso. Né? É uma curiosidade isso, né? É uma curiosidade isso. Mas é um desafio enorme, né? Mas, Amado, eu queria, só para o pessoal entender o contexto também, quantas pessoas tem lá hoje no Cicobi, para a gente entender o desafio de... Qual que são os números? O conjunto de empresas que eu dirijo, sou CEO, tem 5 mil pessoas. 5 mil. Eu sou CEO de um grupo com 9 empresas operacionais, são 3 CNPJs, porque alguns são CNPJs de holding. E o Cicobi como um todo são 56 mil pessoas. Então eu tenho uma liderança como executivo sobre 5 mil, mas eu tenho uma liderança como alguém que discute caminhos, aponta propostas de unificação sistêmica, né? Com relação a 56 mil. É claro que essa liderança com relação aos 56 mil é uma liderança fortemente compartilhada com outras pessoas, né? Com o nosso presidente do conselho, por exemplo, de administração, que é o Miguel, com os nossos 14 conselheiros de administração, mas eu tenho uma função também na liderança dos 56 mil. Né? Assim como tem uma função executiva. Quando eu falo função executiva, a empresa tem de funcionar, ela tem de ter a última linha azul, né? Ela não é uma instituição de caridade, portanto, algumas decisões muito difíceis precisam ser tomadas pelo executivo, precisa ter gestão. Né? Esse grupo que eu faço a gestão direta são 5 mil pessoas. E nesse ambiente, nesse desafio, né, Amado, de a gestão, a diversidade, como que se integra essa tua fé na prática? O que você faz lá no Cicobi? Na prática, você falou que é aberto, todo mundo sabe, mas o pessoal que está ouvindo a gente, assim, como que funciona isso? Você conversa com o pessoal? Você... Eu converso. Como é que se influencia? Eu já vivi várias situações que vão mostrar como é que essa coisa funciona e como é que é o ambiente de pluralidade. Né? Por exemplo, lá atrás foi muito importante a gente montar um esquema de gestão da ética. Um esquema de gestão da ética é algo que vai muito além do código de ética. Você tem o código de ética, você tem uma série de canais em que as pessoas podem manifestar o que estão vendo, o que não concordam, o que não classificam como ético. Né? Precisa dar a esse canal características de ser anônimo, porque há uma situação hierárquica implicada. Então, se a pessoa está no ponto mais baixo da hierarquia, ela não se sente segura de se manifestar. Nós criamos um processo chamado consultório ético. E esse consultório ético tira dúvidas das pessoas sobre questões da ética e pensa num negócio afetado ou que tem influenciado por cosmovisão.
talvez o administrador tenha de lidar com menos assuntos em que a cosmovisão faça tanta diferença quanto o assunto ético. E aí montamos todo o sistema de gestão da ética e na Semana da Ética pediram para fazer uma palestra, uma aula na Universidade de Cicobi sobre a questão da ética. A metodologia que eu resolvi adotar foi a metodologia de contar para o nosso pessoal a história da ética na humanidade. Eu resolvi começar com o pensamento ético grego. Depois eu passei para o pensamento ético estoico. Então, o que foi falado sobre ética em língua grega, depois o que foi falado sobre ética em língua latina, né? Aí depois eu adentrei no período cristão. Só que qual que é o detalhe? Na universidade, a ética estoica é ligada à ética moderna e depois à pós-moderna. O período cristão some. Algumas universidades fazem separação entre ética e moral. São duas palavras sinônimas, uma em grego, ethos, né? E mores, são uma palavra em grego, outra em latim, que querem dizer a mesma coisa. Mas alguns intelectuais vão dizer que mores é para você tratar a ética dentro da religião. Ou seja, é um pessoal de segunda categoria que não pensa estruturadamente e não estão tratando o assunto exclusivamente com a razão. Parte do tratamento é com a emoção. E eu coloquei o período cristão dentro da discussão da ética. Aí falei a ética que está relacionada aos ensinamentos de Jesus, a ética relacionada aos ensinamentos do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João. Depois entrei no período do pensamento ético com Agostinho, a ética em Agostinho. Depois levei a ética em Tomás de Aquino. Depois a ética dentro do movimento puritano. Aí cheguei na ética no período moderno. Trabalhei várias correntes de pensamento ético do período moderno e depois entrei na ética no período pós-moderno. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz essa apresentação, grande parte do Cicobi gostou da apresentação e achou legal, mas, no entanto, algumas pessoas que são refratárias a qualquer coisa que seja cristã começaram a me acusar na comissão de ética de eu estar impondo a minha visão de mundo a toda aquela comunidade e ao Cicobi como um todo. Como lidar com isso? Qual que foi a metodologia que eu adotei? Eu resolvi convidar alguém que pensa a ética exclusivamente com óculos da secularidade para poder fazer 10 seminários sobre ética dentro do Cicobi. Aí convidei o professor Clóvis de Barros, que é um expoente desse pensamento, e ele fazia cada seminário que ele fazia, depois eu sentava e debatia com ele o tema daquele seminário ali. Depois falava o seguinte: olha, aqui eu ofertei para você a minha visão de mundo. O Clóvis acabou de ofertar uma outra perspectiva. Faça a sua escolha. Agora, ser correto, honesto, trabalhador, não é inegociável, porque isso aqui é empresa. Isso aqui é empresa, todos nós temos que ser corretos, todos nós temos que ser honestos, todos nós temos que ser trabalhadores. Né? Então, eu lidei com a questão assim. Então, e eu entendo que o que é possível no século XXI de ser feito é isso. É a gente entender que nós não somos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence. Você oferta. Eu acho que tem um desafio muito grande, né, dessa questão do posicionamento, que vem um pouco disso que a gente já vem falando aqui nessa conversa, que tem a ver com a nossa postura prática, né? Então, do empresário, do líder, no momento das decisões, né? Qual é a referência? Porque você pode relativizar o que é certo e errado, você vai para a cultura, você vai para formas diferentes de pensar.
Agora nós, né, que acreditamos no Evangelho, acreditamos na mensagem de Cristo, acreditamos nessa cosmovisão cristã, existe um princípio a ser seguido, né? E a nossa, né, ou seja, falar menos e fazer mais, né, no sentido de nós colocamos isso em prática quando somos confrontados nas decisões dos negócios do nosso dia a dia. As nossas ações lá, elas refletem esses valores cristãos no momento de uma demissão, no momento de uma decisão difícil, no momento de uma situação, de uma decisão, talvez uma discussão judicial, né? Nesses momentos difíceis nós refletimos, né? E eu acho que esse é um ponto X da questão, né? E acho que envolve toda essa questão ética toda, sobre vivermos esses princípios. Sim, né? Sim. Mas há uma questão também que tem a ver, o Ismael, com uma proposta de ser sal e de ser luz. É curioso quando Jesus está discorrendo sobre o Sermão da Montanha e ele fala: vós sois o sal da terra. A gente sempre relaciona o sal com tempero. Só que a geladeira, que é o dispositivo mais eficiente para preservar alimentos, é uma coisa nova, contemporânea. A principal propriedade do sal, quando Jesus estava expondo o Sermão da Montanha, era a preservação de alimentos. Então Jesus está falando o seguinte: olha, quem leva a cosmovisão do reino salga a sociedade, ou seja, diminui o ritmo no qual ela se deteriora. Então nós precisamos, como agentes da visão do reino, fazer com que a deteriorização dos valores da sociedade seja atrasada. Atenuada. E a gente faz isso tomando decisões, e a gente faz isso fazendo escolhas. Como que eu ensino ética cristã, por exemplo, para os meus filhos? Por onde eu começo? Né? Claro, se eu estou falando de uma criança até 10 anos, eu começo com o livro Que Faria Jesus. É um clássico da literatura cristã, e dar à criança um dispositivo muito prático de julgar se os seus próprios atos são ou não são éticos. Simplesmente ao fazer, na hora de tomar uma decisão, perguntar: Jesus tomaria a decisão que eu estou tomando? Se sim, devo tomar essa decisão. Se não, não devo tomar essa decisão. Todas as vezes que a gente toma a decisão que Jesus tomaria, a gente faz com que a sociedade atrase seu processo de deteriorização. Todas as vezes que a gente toma a decisão que Jesus não tomaria, a gente ajuda a deteriorização. Sim, E aí você me pergunta: você sempre atrasa? Eu falo: não, eu gostaria. Mas só que a obra do Espírito Santo em mim não está concluída. Ela está sendo ainda desenvolvida em mim, né? Então a minha aspiração é de poder contribuir com o reino, e procuro contribuir, mas sabendo que eu sou um ser humano. Que é perfectível, né? Mas você colocou aqui entender que nós não somos o Espírito Santo, né? E é verdade, né? A gente às vezes quer, através de... A gente esquece que as nossas atitudes que vão... A gente vai ser ferramenta, né? Seremos uma ferramenta. Mas o desafio, ainda mais funções de liderança, que você tem que tomar decisões super difíceis. E uma coisa que o Ismael fala, e eu tento levar isso também nessa decisão, como eu glorifico a Deus. Por mais que ela seja super difícil, super complicada. E eu acho que daí, através dessas boas decisões, né, que às vezes não são todas que a gente toma, é que a gente vira uma ferramenta para influenciar a pessoa, para que o Espírito Santo possa atuar na vida dela, né? Mas, gente, infelizmente eu sou o cara chato do tempo. Falei, já estamos bem no finalzinho, então a gente precisa ir caminhando para o final. E, Amado, eu queria te pedir que você já fosse caminhando para uma mensagem final. Falando aí com os empresários que estão ouvindo a gente, uma mensagem aí de incentivo, uma mensagem final em todo esse contexto que a gente conversou, de liderança, de influência, de deixar com que Deus use as nossas vidas nos negócios, para a gente ir para um fechamento aí do nosso podcast.
Eu comentava com o Ismael, vindo para cá, também com você, Gabriel, do tema que eu pensei em abordar hoje à noite. E o tema que eu pensei em abordar é o da grande mentoria. Qual foi a maior mentoria que já existiu até hoje? Jesus mentoriou 12. Mas para mim a grande mentoria mesmo, a que fez mais sentido para mim, foi a mentoria que o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Se você for ler a carta de 2 Timóteo, você vai ver que Timóteo, ele foi uma pessoa preparada, ele nasceu no lar cristão, a avó dele, a mãe dele ajudaram. Paulo pegou ele, levou para várias missões, etc. Então, só que agora Paulo está vendo que vai ser martirizado, precisa de um sucessor, que Paulo sabe que está preparado. E ele tem uma conversa meio esquisita com Timóteo, que é assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Que conversa esquisita. Participa do meu sofrimento. O que Paulo estava falando, participa do meu sofrimento? Paulo tinha sido a pessoa que fez o que tinha de ser feito. E o evangelho só avançou com ele porque ele fez o trabalho difícil. Se você for pregar ali, você vai ser apedrejado. Mas se eu não pregar, o evangelho não vai estar lá. Então eu vou lá e vou ser apedrejado. O evangelho só vai propagar se você, ao ser preso, está sendo julgado, aproveitar o seu julgamento para anunciar Jesus para quem te julga. E aí Paulo sabia que se Timóteo fosse desenvolver o ministério, fazendo ou escolhendo as situações ministeriais que não implicavam em sofrimento, não seria feito um serviço completo. A única hipótese do serviço continuar era alguém que entendia que aquele sofrimento tinha propósito. E ele tem esse tal meio estranho. Participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Não se esquive das situações difíceis. Não se esquive dos constrangimentos. Vença os seus medos e os seus temores. É assim que você vai poder continuar a obra que eu comecei. Então é um pouquinho que a gente tem de pensar, quando a gente está levando o nosso ministério no contexto da nossa atividade cotidiana. Propósito, né? Ismael, algum fechamento para a gente também? Não é isso, né? Acho que o Almada já colocou aí, realmente somos chamados para isso, né? Então, que Deus nos capacite cada vez mais, né? Nos dê coragem, ousadia, né? Intrepidez para viver e entender diariamente, né? O nosso coração é corrupto, né? E a gente tende a viver pelos nossos próprios desejos, anseios, medos, né? Mas que realmente a obra de quem é dono de toda a obra possa se manifestar nas nossas vidas aí. Muito bom. Glória a Deus. Almada, obrigado. Passou super rápido. Fechamos 1 hora aqui já, praticamente. E acredito que foi um episódio muito rico. Quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que o jantar vai ser bênção demais. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou. Que Deus te abençoe, que esse episódio possa ter edificado sua vida. Você não está sozinho. Você é empresário que está começando. Para quem quer? Cara, é para todo mundo. Está começando, é grande, é pequeno. Às vezes você está numa jornada solitária, você precisa participar do Kingdom Empresários. Participe dos nossos jantares, participe dos encontros, você não está sozinho. Tudo isso aqui que a gente conversou com a Almada, tem muita gente, né, Ismael, nesse contexto que pode te ajudar na questão técnica, profissional, mas principalmente para alinhar o seu coração na vida espiritual. Nós acreditamos que as nossas empresas são nossos ministérios, que a gente pode impactar no reino, na nossa vida profissional. Então participa com a gente. Deus te abençoe. Algum recado final?
Então siga a gente nas redes sociais, @KinoEmpresários. Como é que te acha nas redes sociais, Almada? Você usa... Eu tô numa rede social, mas de uma maneira muito sem vergonha. Eu tô lá no Instagram, Marco Almada. Marco Almada, @Marco Almada. Procura lá. Nada estruturado. Mas vamos colocar lá para você estar seguindo a Almada, também tá acompanhando. Isso aí. E também segue a gente nas redes sociais. Compartilha o episódio. A gente vai estar no YouTube, não sei onde você está vendo esse episódio, mas que você possa impactar outras pessoas também. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.